Gente, salve, salve galera do meu canal, estou aqui para mais uma teleaula e o tema de hoje é pirâmides parte 3. Vamos encerrar o tópico de poliedros, claro, ficando por dentro do assunto. E também tem a nossa sessão famosa, Aprofundando o Conhecimento. Se prepara, se organiza, tá chegando o Sou Mais Matemática na sua telinha, então roda aí. Na parte 3 de pirâmides, vamos falar somente dos troncos de pirâmide. O que é tronco de pirâmide, semelhança entre pirâmides, as fórmulas de área e volume. Então se prepara porque é hora de ficar por dentro do assunto. Vamos entender então a característica de pirâmides semelhantes. Vejam só, aqui eu tenho a representação de uma pirâmide, ok? Beleza. Você vai fazer um corte nessa pirâmide. Esse corte vai ser feito paralelo à base dela. Lembra que a pirâmide só tem uma única base. Quando você fizer esse corte paralelo à base, em qualquer posição aqui da pirâmide, você vai dividir essa pirâmide grande em duas partes. Quais são essas partes? Essa pirâmide menor ela vai ter a mesma característica da pirâmide maior. Por quê? Porque o formato da base vai ser o mesmo. Se aqui, no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero a base dela. Quando eu fizer um corte, também vai determinar um quadrilátero. 1, 2, 3, 4. Então, tá bom. O formato da base é o mesmo. A diferença é que essa base daqui, da pirâmide menor, ela tem uma base menor do que a outra. Então ela não pode entrar, no caso eu tenho uma pirâmide aqui pequena, tem a pirâmide grande, e o que sobra é chamado de tronco. Professor, por que não é um prisma? O prisma, lógico, as bases elas são paralelas, aqui também são. Tem o mesmo formato? Aqui também tem, só que a diferença é que no prisma, além de ter o mesmo formato, as bases têm o mesmo tamanho. E aqui essa base é menor do que essa. E as arestas laterais, elas são paralelas lá no caso do prisma. Lembra que no prisma as faces laterais são retangulares. No tronco já não acontece. Olha só, no prisma as faces laterais são retângulos. Na pirâmide a face lateral é triangular. E no tronco de pirâmide as faces laterais são em formato de trapézios. Aqui eu tenho outro exemplozinho só do tronco, tá bom? Então, ó, bases paralelas, só que essa base ela é menor do que essa. Então, para ser prisma, as bases têm que ser de mesmo tamanho. E as arestas laterais lá no prisma são paralelos. Aqui não são paralelos, porque elas são assim. Então, elas se cruzam, né, se eu prolongasse, né, que é o caso aqui do vértice. Então, por isso que essa figura geométrica não pode ser chamada de prisma, tá bom? Não caia na tentação. Mesmo tendo o mesmo formato, mesmo sendo paralelos, o que quebra essa caracterização de ser prisma é somente por causa do tamanho das bases. Uma é menor e a outra é maior. Então, nesse caso, quando acontecer essa característica, é chamado de tronco. Tronco de pirâmide, tá bom? Então aqui é tronco, é o tronco dessa imagem aqui. Pirâmide pequena, tronco e a pirâmide grande, tá bom? Fez um corte paralelo, determina o tronco. E outra coisa, é tronco porque não tem um único vértice, né? Como no caso da pirâmide. A pirâmide tem um vértice fora da base, como eu já expliquei. Aqui não. Aqui você vai ter uma base menor, vai ter uma base maior, então é um tronco de pirâmide, simplesmente. Certo? Pronto. Quais são os elementos presentes na pirâmide, no tronco? E aí vamos lá, vamos determinar que tem muita coisa aqui hoje. Fórmulas. Primeiro, já sabemos que temos uma base menor, então eu vou representar por AB minúsculo. AB é a área da base menor. O AB maiúsculo, a área da base maior. Isso a gente vai precisar nas questões, tá certo? Tem um monte de H aqui, professor. Traduz aí. Temos a pirâmide original, então o H aqui normalzinho é a altura da pirâmide original. Tá bom, perfeito. Da pirâmide grande. Então tá aqui o H
altura da pirâmide grande. Temos aqui a pirâmide menor, então eu representei pela mesma letrinha para diferenciar o linha. Então, a galinha. A galinha também é uma altura, então é a altura da pirâmide pequena. E o que sobra, que é esse elemento aqui, que é chamado de tronco de pirâmide, de uma... Aí como é que faz a altura? Espera aí. Na altura na pirâmide vai do vértice à base. E no tronco? É como se fosse lá o prisma, né? Pega de uma base para outra, eu tenho a altura do tronco de pirâmide. E aí eu representei pela letrinha HT, tá bom? Então HT é a altura do tronco de pirâmide. Aí já temos áreas, a gente também vai trabalhar com volume, então temos aqui já uma representação. V com P minúsculo quer dizer que é o volume da pirâmide menor, tá certo? E o V com P maiúsculo é o volume da pirâmide maior, porque a gente também vai calcular aqui os volumes nas fórmulas. Então tá aí, gente, são os elementos principais do tronco, da pirâmide. Agora vamos às fórmulas, ó. Essas duas primeiras aqui está relacionado à semelhança de pirâmides. Por que elas são semelhantes, professor? Porque, ó, essa pirâmide grande é semelhante à pirâmide pequena porque elas têm o mesmo vértice em comum, tá bom? E as bases têm o mesmo formato. Então elas são semelhantes. Uma pequenininha e a outra maior. E aí eu posso estabelecer, toda vez que existe semelhança entre figuras, eu posso estabelecer proporções. E aí eu fiz aqui duas fórmulas que vocês podem utilizar quando falar de razão de semelhança entre pirâmides. Aqui na primeira fórmula eu estabeleci a relação entre razão entre área e a área da base, no caso, né? A área da base e a altura. Então olha só, o que vocês perceberam aqui? No primeiro membro, vamos dizer assim, no numerador, na parte de cima, eu estou relacionando a pirâmide pequena. Então, é a pequena, aqui. E na parte de baixo é em relação à pirâmide grande. Então, ó, a gente está estabelecendo a razão da pequenininha e da grande. Então, se a parte de cima é em relação à pequena, e é a área da base e da altura, então a área da base da pequena é o ABzinho que eu já representei aqui. E na parte de baixo está relacionado ao grande. Como é a área da base, é o ABzão. Então está aqui, a área da base menor para a área da base maior. Eu quero estabelecer relação de área com altura. Como aí em cima é relação à pequena, a altura da pequena é o H'. Então, o H' está aqui no numerador. E na grande, né, é o H normal, o H minúsculo. Então coloca aqui o H minúsculo na parte de baixo. Então, em cima fica em relação às pirâmides, pirâmide pequena, e na parte de baixo fica em relação à pirâmide grande. Agora tem um detalhe. Professor, por que aqui está o quadrado? Porque eu estou com essa igualdade aqui, gente. Então, como eu estou estabelecendo proporção de área para algo que é linear, não tem lógica, não existe igualdade nisso. Então, para existir essa igualdade, se aqui é duas dimensões, porque é área, né? Duas dimensões, e a altura é uma dimensão. Para existir igualdade tem que estar equivalente em ambos os lados, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a parte que era linear, que é uma dimensão, e coloquei ao quadrado para poder existir essa igualdade. Então se eu estabeleci relação de área com algo que não é 2D, então eu elevo ao quadrado aqueles elementos. Aí embaixo é o mesmo processo, só que agora eu utilizei volume. A proporção é de volume, de novo, com a altura. E seguindo o mesmo padrão. Na parte de cima é tudo em relação à pirâmide pequena e na parte de baixo é tudo em relação à pirâmide grande. Como o volume é 3 dimensões, aí agora a parte das alturas eu não elevo ao quadrado. Eu vou elevar ao cubo para poder existir essa igualdade. Aí o que está nessa forma? VPzinho, que eu já mostrei para vocês que é o volume da pirâmide pequena, está para o volume da pirâmide grande. Assim como a altura da pirâmide pequena, que é a galinha, está para a altura da pirâmide grande, que é o próprio H. Isso tudo, no caso a parte das alturas, tem que estar elevado a 3. Então essas duas fórmulas aqui estabelecem proporção quando eu tenho aí pirâmides semelhantes, tá bom? Vocês vão ver daqui a pouco nas questões como trabalhar. Aí, dando continuidade, vamos agora aprofundar mais. Ainda não é aprofundando conhecimento, não. Vamos aprofundar em relação
ao tronco de pirâmide. Vamos reforçar mais sobre isso aí. Então veja só, tronco de pirâmide é feito um corte, como já expliquei a vocês, é feito um corte na pirâmide paralelo à base. Quando você fizer o corte, vai aparecer esses três elementos aqui bem nítidos. Duas bases, coisa que a pirâmide não tem, a pirâmide mesmo só tem uma base, mas no tronco, aí sim eu vou ter duas bases, que é essa figura aqui. Lembrando que sim, o tronco também de pirâmide vai receber o nome de acordo com o formato da base. É a mesma coisa do prisma, é a mesma coisa de uma pirâmide. Então aqui é um tronco de pirâmide de base quadrangular, tronco de pirâmide de base hexagonal, tronco de pirâmide de base triangular, tá a mesma coisa, tá bom? Só que ao invés de você falar que é pirâmide, é tronco de pirâmide, tá bom? A diferença é essa. Então, vamos lá. Temos duas bases, certo? Só que o que vai diferenciar do prisma é porque as bases são de tamanhos diferentes. Mas continua com a regra. A base da pirâmide inicial, né, que é essa daqui, a normal, que é a base maior, né, do tronco, que é essa daqui. E a da secção. Gente, secção é porque quer dizer o corte. Quando você tem um tronco, quer dizer que fez um corte na pirâmide original. Então é a secção, que é essa verde aqui. E aí, quando você tem a secção, eu tenho uma base menor do tronco. Tá, perfeito. Isso aí eu já tinha falado no início. Ah, outro detalhe. Lembrando, falou de pirâmide, face lateral, o formato é triangular. Falou de prisma, a face lateral é retangular. E quando falar de tronco, ó, cortou, não é retângulo, era um triângulo, vai virar um trapézio. Aí quando agora falar de tronco de pirâmide, qualquer tronco, gente, não importa o formato da base, sempre será em forma de trapézio. E isso é importante? É, porque na hora que você for calcular a área total aqui, mas a área total principalmente, a gente vai pensar da área lateral. E lá na pirâmide, quando a gente foi calcular nas questões da área lateral, era sempre a área de um triângulo. Quando foi fazer lá no prisma, era sempre a área lateral relacionada ao retângulo. Então, se fosse de base quadrada, era 4 vezes a área do retângulo. No caso da pirâmide, se fosse hexagonal, 6 vezes a área de um triângulo. Se for base quadrada, 4 vezes. Então, você fazia, olhava quantas faces laterais tinha, né, e multiplicava pelo formato, que era ou triangular da pirâmide ou retangular no caso do prisma. No caso do tronco, aí vai ser, a área lateral vai ser em relação ao trapézio. Quantos trapézios tem nessa figura? Então, nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4. Então, você vai multiplicar de acordo, se for regular também, né, gente? A gente vai trabalhar com as questões que geralmente a base é regular, são de arestas de mesma medida. E aí é só, como calcular a área lateral, é só olhar quantos trapézios tem e aí multiplicar pela quantidade. Se nesse caso aqui, como era base quadrada, poderia ser por 4. Se for triangular, por 3. Aí, vamos lá, diferenciou, né, professor? Porque na do triângulo, quando era a pirâmide, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Se fosse equilátero, quando é o tetraedro lá, é o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E agora, professor, quando for calcular a lateral, que é um tronco, e esse tronco, a face lateral é um trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? Só para relembrar aí, gente, vocês podem colocar no post-itzinho, né? Vou colocar aqui no cantinho. Então, a área de um trapézio, certo? Não é área total, não, é trapézio. Aí ela vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, essa daqui é a área do trapézio. Aí, se for 4 trapézios, pega essa fórmula, multiplica por 4 e assim vai. Tá bom? Mas aqui a área é só de um trapézio para lembrar. Base maior, base menor, a altura do trapézio, que vai vir aqui para a nossa atenção que eu estou chamando para vocês, que eu vou citar já já, e divide por 2. Tá certo? Mas daqui a pouco eu falo isso aqui. Vamos então lá. Faces laterais, que são regiões limitadas por trapézios. Então, aqui a área de um trapézio está aqui. E a altura do tronco, ó, a altura do tronco é dado como? Dependendo da questão, né, gente? Se ele falasse assim, se ele der a altura da pirâmide original, se ele der a altura da pirâmide pequena, para você achar a altura do tronco, seria a altura original menos o H'. Aí você que sobrou seria chamado de altura do tronco. Então é uma formulazinha que algumas questões também podem aparecer, tá certo?
Vamos lá, a área total. A área total é a área lateral, certo? Temos aqui, ó, a lateral, já sabemos que vai ser em relação ao trapézio. Só que aí, o que vai diferenciar da fórmula da pirâmide? Na pirâmide, para calcular a área total, era a área lateral mais a área da base. Acabou. Morreu. Só que, nessa agora, no tronco, eu tenho dois tipos de bases. Base maior e base menor. Então, você calcula a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. É um cálculo extenso, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Aí, gente, essas bases, como eu já disse lá em pirâmide, em prisma, o formato da base mudou, a fórmula muda. Porque se a base for quadrada, L ao quadrado. Se a base for um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, se for um hexágono, vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, quando for calcular a área da base, olha o formato da base para você poder ver que fórmula da geometria plana você vai utilizar. A mesma coisa. Aí a mesma fórmula que você usar na base maior vai ser a mesma para a base menor. Tá bom? Beleza? E a área lateral, que eu já disse que é um trapézio. Já no volume, vamos lá. Volume é essa pequena criança também. Só tem fórmula pequena. A altura, esse HT é a altura do tronco, gente. A altura do tronco dividido por 3, que a gente já viu isso lá na pirâmide, né? Que era da base vezes a altura sobre 3. Então 3 aparece de novo. Só que tem esse pequeno detalhe, né? Que não é uma base só, mais que uma pirâmide. Então o que você vai fazer? A área da base maior, mais a raiz quadrada do produto das áreas das bases, tanto a maior quanto a área da base menor, fora da raiz, né? Mais a área da base menor. Professor, precisa seguir essa ordem? Não, né? Você pode fazer, por exemplo, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da base. Pode ser. Não importa quem vem primeiro. O que importa é que tem esses 3 elementos aqui dentro. Tudo dentro do parênteses, vezes a altura do tronco, e tudo isso vai ser dividido por 3. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ver nas questões. E a atenção que eu queria chamar para você é que nós tínhamos os apótemas na pirâmide. Lembra? Os apótemas. Os apótemas da pirâmide tem. Da pirâmide tinha o apótema da base. Mas vamos lá para o apótema da pirâmide. Era do vértice até a aresta da base e ele caía como perpendicular. Ou seja, era a altura da face lateral, a altura do triângulo. Aí, professor, no caso do tronco, eu não tenho o vértice lá em cima, né? Eu tenho duas bases. Como é que eu calculo o apótema? Aí não é mais o apótema da pirâmide, é o apótema do tronco. Mesma coisa. As faces laterais não são trapézios, então é a altura do trapézio. É essa a atenção que eu queria chamar. Você vai pegar um ponto qualquer aqui na aresta de cima, traça uma reta perpendicular à aresta de baixo. Não é a altura do tronco, viu, gente? É a altura da face. Então, ó, tronco, aqui, cai perpendicular. Daqui para cá, sempre perpendicular. Pronto. Então, a altura do trapézio é chamado de apótema do tronco de pirâmide. Pronto, a gente viu o apótema da pirâmide, agora é o apótema do tronco. O apótema da pirâmide vai do vértice até a aresta da base. E o apótema do tronco vai de um ponto qualquer da aresta de cima para a aresta de baixo, sempre perpendicular. É a altura do trapézio. Ok? Vamos começar o exemplo de aplicação. Então, na primeira questão diz, a área da base de uma pirâmide é 36 centímetros quadrados. Uma secção transversal, ou seja, quando eu faço um corte paralelo à base, é feito nessa pirâmide, a 3 centímetros da base tem 9 centímetros de área. Calcule a altura da pirâmide. Então, olha só. Eu tenho, de formação, eu tenho o seguinte, ele dá a área da base, então a área da base maior, certo? Que corresponde aqui, ó, a 36 centímetros quadrados. Aí eu faço um corte a 3 centímetros da base, foi o que ele disse aqui, ó. Um corte feito a 3 centímetros da base. Então, a altura do tronco corresponde a 3. Quando eu fizer esse corte a 3 centímetros da base, vai determinar na secção uma área de 9 centímetros quadrados. Então, ele forneceu aqui para mim a área da base menor, que corresponde a 9. Pronto. E ele quer saber qual é a altura da pirâmide, que é esse o H aqui. Então, olha só.
Ele falou de altura da pirâmide grande, falou, no caso da área da base da pirâmide grande, né? Tá falando aí da altura da pirâmide grande e também citou pirâmide corte, né? Pirâmide pequena. Então posso estabelecer aí, gente, a proporção. E aí eu vou usar a fórmula: a área da base menor está para a área da base maior. Assim como a altura da pirâmide pequena, que é o H', está para a altura da pirâmide maior. Tudo isso elevado a 2, tá certo? E aí vamos lá então, para essa parte. Professor, eu tenho a área da base menor? Vamos lá então. A área da base menor aqui seria o quê? Deixa eu fazer o cálculo aqui mais para cá. Olha só. A área da base menor eu tenho que vale 9. Então tá bom, 9. A área da base maior, 36. Também tá perfeito. Eu vou descobrir a altura. Então eu tenho h' ao quadrado e vou fazer o h ao quadrado também, que vai dar h ao quadrado. Agora, professor, não posso trabalhar com essa outra incógnita, né? Porque aí, senão, eu vou ter duas variáveis numa mesma expressão, não vou achar o valor de h nunca. Então, quem é esse h'? Aí vamos olhar agora, para a imagem, descobrir quem é esse h'. Veja só, aqui é a altura da pirâmide grande, a altura do tronco e o h' é a altura da pirâmide pequena. Então, quem é essa altura aqui? Essa alturazinha da pirâmide pequena vai ser a altura da pirâmide grande menos a altura do tronco. Olha só, a altura da pirâmide grande menos a altura do tronco, quer dizer, vai sobrar quem? A altura da pirâmide pequena. Então, esse h' vai ser o h menos a altura do tronco. Só que a altura do tronco vale quanto? 3. Então, h' corresponde a h menos 3. Como é ao quadrado, então vai ficar h menos 3 ao quadrado. Tá certo? Então, a gente pode fazer dessa maneira, vamos dizer, aí. Se vocês quiserem, pode também fazer diferente, né? Pode pegar isso daqui e colocar num só expoente, que vai dar no mesmo. Então, posso fazer simplesmente isso. Tá bom? Sabendo que o h menos 3 corresponde ao h'. Aí, o que eu vou fazer? Como eu quero saber o valor de h, então o inverso da potência é a radiciação. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre a raiz quadrada de 36, igual a h menos 3 sobre h. A raiz quadrada de 9 vale 3 e a raiz quadrada de 36 vale 6. Né? 6 vezes 6, 36. E aí vai ficar h menos 3 sobre h. Dá para simplificar 3 por 3 e 6 por 3, que vai dar 1 sobre 2. Então fica mais prático ainda. 1 sobre 2, h menos 3 sobre h. Aí aqui vocês vão fazer meio pelos extremos, ó. Meio pelos extremos, porque aí você já consegue isolar a variável, tá bom? 2 vezes h, 2h, 2 vezes menos 3 dá menos 6, igual h vezes 1, h. Então, concluindo isso daqui, deixa eu ver se está fazendo esse canto, pronto. Então, vai ficar assim, ó, 2h, pega esse h positivo, muda de membro, fica menos, esse menos 6 muda de membro, fica mais. 2h menos h vai dar h igual a 6 e a unidade está em centímetros. Então, está aí o valor da altura. Como eu queria? Ele queria a altura da pirâmide, ó, a altura da pirâmide era o próprio h. Então, por esse método aqui de saber quem é o h' e deixar em função do h, toda vez que eu falo h', eu vou botar aqui. Aí vocês vão achar tranquilamente já a altura da pirâmide, certo? E se você quiser saber a altura da pirâmide pequena, professor, faria o quê? É só substituir aqui. Como a altura vale 6, né? A altura vale 6, 6 menos 3, 3. Então, tanto a altura da pirâmide pequena vale 3, como a altura do tronco vale 3. Nessa questão, não quer dizer que toda vez vai acontecer isso não, gente. O corte foi feito na metade mesmo, mas nem sempre vai acontecer isso. No exemplo 2, diz o seguinte: um tronco de pirâmide tem como bases duas regiões quadradas. Aqui está a representação do tronco, né? Regiões quadradas, lembrando que tem um quadrado menor e o outro vai ser um quadrado maior, bases de tamanhos diferentes.
E aí ele diz assim, os lados são 6, então 6 aqui para essa grandona, ó, 6, e para essa outra aresta aqui, 12. Então tá aí. Então 6 e 12 são as arestas da base. O apótema do tronco mede raiz de 73. O apótema, gente, é aqui dentro, ó. Você vai traçar a altura, pronto, lembrando que a altura é perpendicular. Essa altura vale raiz de 73, que é o apótema do tronco de pirâmide. Ok? Determine a altura e a área total. A altura do tronco. Então vamos lá. Dentro da pirâmide aqui eu vou pegar o centro da base. Ó, e eu vou traçar a altura aqui dentro. Tá certo? Aí eu vou ligar aqui, ó. Essa aqui vai ser a altura do tronco. HT. Aí aqui eu vou ligar esse centro até o apótema. Pronto. Eu vou pegar essa figura que está aqui dentro em vermelho e vou desenhar lá fora aqui para vocês entenderem. Então, ó, eu tenho isso daqui. Pronto. Isso que está aqui em vermelho aqui dentro é essa imagem que está aqui, viu? É um trapéziozinho também, só essa imagem. Lembra, a altura é perpendicular, então aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto. Só que aqui em cima é outra base, então também vai ser outro ângulo reto. É um trapézio retângulo que se chama. Aí eu tenho a altura do tronco, certo? Que é isso daqui, que é a altura do tronco de pirâmide, que ele está querendo a questão. Temos o apótema, que vale raiz de 73. Pronto. Aí veja só o que eu vou fazer, professor. Esse pedacinho mede quanto? Ó, o todo da aresta mede 6. Eu peguei o centro da base, como é a base nesse caso aí, ele falou que são quadrados, então eu peguei bem no meiozinho aqui e tracei a altura. Então, nesse caso, esse segmento é a metade de 6, então vale 3. E esse de baixo aqui vale 12, então esse pedacinho é a metade, que vale 6. Pronto. Então, 6 é isso tudo aqui, ó. Tá certo? Aí, olha o que eu vou fazer. Para eu poder descobrir essa altura, eu vou ter que trabalhar com o teorema de Pitágoras. E aí eu preciso de um triângulo. Aqui eu não tenho um triângulo, eu tenho um trapézio. O que eu vou fazer com essa imagem? Eu vou manipular ela. Eu vou pegar essa altura que eu tinha feito lá no meio e vou jogar para tocar nessa aresta aqui em cima. Então, quando eu deslocar essa altura para tocar na aresta, que é esse daqui, ó, esse ponto verde, ela vai ficar assim, ó. Pronto, tá vendo? Joguei a altura para cá. Então agora eu tenho a altura do tronco. Tá aqui. E aí continua sendo retângulo e agora formou um triângulo retângulo. Perfeito. Aqui é uma incógnita, aqui é um valor conhecido que é a hipotenusa, só que eu não tenho quanto mede esse trechozinho aqui, ó. É esse que está faltando, né? Aí olha só como é fácil. Se isso tudo aqui é 6 e esse pedaço aqui é 3, que até esse ponto daqui para cá é 3, então quanto é esse trecho? Ó, é só pegar o 6 menos o 3, que vai dar esse trechozinho aqui, tá certo? Porque aqui é um retângulo, ó, nesse pedacinho aqui é um retângulo, então esse lado tem a mesma medida que esse. Então aqui é 3 também. Se aqui é 3 também, quanto falta para 6? 3. Então esse pedaço de dentro é 3. Aí eu tenho aqui um triângulo P, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. PQT, pronto, PQT, vamos lá. Fazendo Pitágoras, nesse triângulo PQT vai ficar assim, ó. Vamos lá, vou fazer o cálculozinho. Tem o triângulo, pronto, só para visualizar. PQT, pronto. Aí eu tenho a altura do tronco aqui, eu tenho raiz de 73 aqui e esse pedaço que vale 3. Aí eu vou fazer Pitágoras nesse triângulo. Então, o quadrado da hipotenusa, que é a raiz de 73, ao quadrado é igual. Os catetos ao quadrado vai ficar h, a altura do tronco, né, elevado a 2, mais 3 ao quadrado. Pronto. Então, a raiz de 73 ao quadrado é o próprio 73. Igual a altura do tronco ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9. Aí eu vou pegar, no caso aí, esse 9 e vou passar para o primeiro membro. Quando eu passar para o primeiro membro, ele vai subtrair de 73, que vai dar 64. Então, a altura do tronco ao quadrado é igual a 64. Ele vai passar subtraindo, certo? 73 menos 9. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o H, né? Então, a altura do tronco é igual
O inverso da potência é a radiciação. Então, vai ser a raiz quadrada de 64. Continuando, vamos lá. Vai ficar, a altura do tronco é igual a raiz quadrada de 64, 8. Então, temos aí a altura. Pronto. As unidades estão em centímetros, então 8 centímetros. O que ele pediu na questão? A altura e a área total. Então, a altura eu já achei. Pronto. Vamos agora calcular a área total. A área total é dada por área lateral, área da base maior, Bzão, e área da base menor, Bzinho. Vocês podem fazer separadamente cada um e depois juntar na fórmula, não tem problema não. Então, vou calcular agora aqui quanto é a área da base menor. Vamos começar pelas bases que são mais simples. Então, área da base menor. Como se trata de um quadrado e a aresta dele mede 12, então eu vou ter 12 ao quadrado. Ah, não, mentira, desculpa. Nesse caso, o Bzinho é em relação à base menor. Então, a base menor é a de cima. Aí a aresta de cima é 6, então é 6 ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, que vai dar 36 centímetros quadrados. Pronto, já achei a área da base menor. Vou calcular a área da base maior. Agora sim. A área da base maior vai ser o 12. Então, vai ficar 12 ao quadrado, que vai dar 144 centímetros quadrados. Pronto, calculei também a área da base maior. Vou calcular agora, deixa eu ver. Ah, sim, falta a área lateral. Vamos ver então agora como calcular a área lateral. Então, a área lateral vai ser... Como nesse caso aqui eu já sei que é um trapézio, e como a lateral tem 4 trapézios, então vai ser 4 vezes a área de um trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura desse trapézio, que no caso é o apótema, né? Então vamos chamar aí de GT. GT é o apótema do tronco, tá bom? Dividido por 2. Então vai ficar a área lateral é igual. 4 dividido por 2 é igual a 2. A base maior desse trapézio aqui vale 12. Então 12 mais a base menor, que vale 6, vezes a altura do tronco, que é a geratriz aqui, desculpa, o apótema, que é a raiz de 73. Pronto, então vai ficar a área lateral é igual a 2 vezes 18 vezes a raiz quadrada de 73. Gente, não tem raiz quadrada exata de 73, então você vai repetir mesmo até o fim. E aí 2 vezes 18, 36. Então a área lateral é igual a 36 raiz de 73. E a unidade está em centímetros quadrados. Pronto. Já fizemos a área da base maior, área da base menor, área lateral. Vamos finalizar com a área total. Então, a área total é igual a área da lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. A área total é igual. A área lateral é 36 raiz de 73. Pronto. Mais a área da base maior é essa daqui, ó. A área da base maior dá 144 mais a área da base menor, 36. Então, a área total vai ser igual a 36 raiz de 73. Somando esses dois valores, vai ser 180. Tudo isso daqui fica em centímetros quadrados. Então, está aí a área total. Lembrando, calcula separadamente, vê se vai precisar da relação pitagórica, né? Para depois você somar tudo. E agora, no nosso aprofundando o conhecimento, vamos ver uma questão de volume. Roda aí. A questão diz o seguinte, ó, um tronco de pirâmide irregular tem por bases 2 hexágonos de lados 2 e 4 metros. Sabendo que o volume é 80 raiz de 3 metros cúbicos, calcule a altura do tronco. Então, olha, ele está falando de tronco e ele quer o volume do tronco. Então, vamos à fórmula, né? Volume do tronco é igual à altura do tronco sobre 3, abre parênteses, área da base maior mais a raiz quadrada, área da base maior vezes a área da base menor, fecha a raiz,
mais a área da base menor, fecha parênteses. Pronto. Vamos lá então atrás desses elementos aí. Ele quer a altura do tronco, certo? Perfeito. Tá aí. Ele deu o volume do tronco. Então, o volume é igual VT é 80 raiz de 3. E aí vamos atrás agora do quê? Para achar essa altura, precisamos descobrir logo essas áreas, né? Então, vamos ver quanto dá o AB maiúsculo, que é a área da base maior, e o AB minúsculo, que é a área da base menor. Então, vamos calcular logo esses valores aí separadamente. A área da base maior, vamos lá. Como se trata de base hexagonal, eu vou atrás da área de um hexágono. Então, a área de um hexágono é 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Se você simplificar, vai gerar essa fórmula daqui. Então, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, a área da base maior, já tenho, vamos calcular agora aqui, vai ficar 3 vezes. Esse L aqui, vou chamar de L1, é a aresta da base maior. Aí, vamos lá. Como se trata da maior, a maior vale 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, 3, 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 2. 16 dividido por 2 dá 18. Desculpa, dá 18, dá 8. Vai ficar 3 vezes 8, raiz de 3. Que vai dar 3 vezes 8, 24, raiz de 3. E a unidade está em metros, como é a área, metros quadrados. Pronto, metros quadrados. Vamos calcular a área da base menor. É a mesma fórmula, 3, aí eu vou chamar de L2, né? Ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Lembrando que é a área de um hexágono, viu, gente? A base. Então, vai ficar 3 vezes o L2, eu vou pegar o 2 agora. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, vai ficar 3 vezes 2. Raiz de 3. E aí eu tenho 2 vezes 3, 6, raiz de 3 metros quadrados. Pronto, beleza. Agora vamos pegar e jogar tudo aqui na fórmula do volume. Vamos lá então, ó. Volume do tronco é igual. No caso já vou trocar, né, gente? Ó, o volume, ele já deu aqui, que vale 80 raiz de 3, então já vou substituir. 80 raiz de 3 é igual. A altura do tronco eu vou descobrir e dividir por 3. Aí aqui eu tenho a área da base maior, que eu já fiz aqui o cálculozinho, dá 24 raiz de 3. Então, 24 raiz de 3. Mais a raiz quadrada. Aí dentro é a área da base maior vezes a área da base menor. Então, você vai pegar 24, ó, 24 raiz de 3 e vai multiplicar pela área da base menor, que deu 6 raiz de 3. Pronto, fecha a raiz aqui, mais a área da base menor, que é o 6 raiz de 3, fecha parênteses. Pronto. Então, eu tenho 80 raiz de 3 é igual a H do tronco, que é a altura, dividido por 3. E aí, vamos resolver logo esse parênteses aqui, tentar sintetizar um pouquinho. Dá para somar logo esse valor com esse valor, que está fora da raiz, né? Então, dá para juntar logo. 24 mais 6 vai dar 30 e a raiz conserva, né? Então, vai ficar 30 raiz de 3 mais raiz quadrada. Agora, vamos aqui dentro, ó. A gente vai multiplicar o 24 pelo 6, que vai dar 144, né? 144 vezes. E aqui, raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, então já está aqui, fecha a raiz, fecha parênteses, tranquilo, tá de boa. O que a gente vai fazer agora? Dá para extrair a raiz quadrada do 144, mas não dá para extrair a raiz de 3. Então, o 144 tem raiz exata, né, que é 12, ele vai sair da raiz. E esse 3 permanece. Então, vai ficar assim, ó, 80 raiz de 3 é igual à altura do tronco sobre 3, abre parênteses, 30 raiz de 3 mais
A raiz quadrada de 144, 12, e o 3 fica dentro. Fecha parênteses. Dá para somar o que está aqui dentro do parênteses. Então, repete de novo. 80 raiz de 3 é igual à altura do tronco sobre 3. 30 mais 12 dá 42. Então, vai ficar 42 raiz de 3. Pronto. Aí eu posso fazer o seguinte, né? Ó, multiplicando isso daqui, eu posso já cancelar, né? Porque como eu tenho uma igualdade, eu já posso cancelar essa raiz. Então fica mais simples ainda para a nossa vida. Cancela a raiz, ó, essa cancela com essa, tá certo? Que é uma multiplicação. Aí como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar, deixa eu ver, 42, né? Ó, vai ficar 80 é igual 42 vezes h de 3, a altura do tronco vai ficar 42 HT sobre 3. Pronto. Ficou mais simples os nossos cálculos aqui. E outra coisa, ainda dá para dividir esse 42 com 3. Então fica mais simples ainda. Então 42 dividido por 3 é igual a 14. Então vai ficar 80 é igual a 14 a altura do tronco. Pronto. Como eu quero a altura do tronco, o que eu vou fazer? Está multiplicando, passa dividindo. Então a altura do tronco é igual a 80 dividido por 14. E aí não é uma divisão exata, lógico. Então a altura do tronco é aproximadamente, viu? Aproximadamente 5,7. E a unidade, vamos lá, tá em metros, né? A altura linear, então fica 5,7 metros. Então tá aí como calcular a altura usando a forma do volume, né? Tem questão que ele pode pedir geralmente o volume. Então beleza, então você tem a altura, tem a calcula as áreas e aí você acha o volume. Nessa questão não. Ele deu volume e queria que você descobrisse qual era a altura. Gente, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, você só entrar no meu canal, digitar Gilmar Primo, que você vai ficar por dentro da matemática. E hoje vamos terminar com um clima de romance. A vinheta de encerramento está vindo aí com música Love, Loves, Loves. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.